A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, hoje eu quero falar sobre o sofrimento de ser cristão. Existe um sofrimento que está na nossa vida simplesmente porque decidimos seguir a Cristo. A Bíblia diz que aqueles que desejam viver piamente, ou seja, de forma piedosa, temente a Deus, serão, na verdade, confrontados pelos ímpios. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabe que primeiro odiou a mim. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 12. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro 4, 12. O apóstolo diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los como que se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém. Irmãos, muitas vezes nós sofremos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por escolhas erradas que fazemos na nossa vida. Eu conheci um homem que disse para mim que ele saiu da escola e depois, na hora de arranjar emprego, o emprego que ele arranjava era aquele que ganhava menos e fazia mais força. Então ele decidiu voltar à escola. Muitas vezes nós mesmos geramos problemas para nós. Um exemplo disso é Abraão. Abraão tinha uma promessa da parte de Deus, de que Deus lhe daria um filho que ele tanto desejava. Mas ao invés de aguardar o cumprimento, aguardar que Deus faça, ele teve um filho com Agar, sua escrava. E depois virou um problema. Sua esposa exigiu que ele mandasse o filho da escrava embora, porque houve ali no seu lar uma rivalidade. E Abraão, com dor no coração, teve que enviar seu filho Ismael embora de sua casa. Esse sofrimento, essa tristeza que Abraão passou foi por causa do seu próprio erro. Muitas vezes nós sofremos porque Deus prova o nosso coração. Nosso coração é enganoso e Deus muitas vezes quer nos aperfeiçoar, quer nos mostrar como está o nosso coração. Assim Deus fez com Abraão. Abraão colocou o coração no seu filho Isaque e Deus lhe pediu: Abraão, sobe o monte Moriá e sacrifica o menino. E Abraão, com lágrimas nos olhos, com o coração angustiado, com a mente confusa, certamente pensando: por que Deus me deu um filho para depois querer que eu sacrifique? Mas Abraão decidiu obedecer, e quando ele levantou o cutelo para sacrificar o menino, um anjo apareceu e disse para ele que ele não precisava fazer aquilo porque Deus sabia que ele temia a Deus. Então, na verdade, Deus queria mostrar a Abraão que o seu coração tinha que estar com Deus, Deus em primeiro lugar. E existe também o sofrimento que nós passamos por escolher a Cristo. O mundo rejeitou a Cristo. Jesus falou: se rejeitaram a mim, rejeitarão a vós. Se me ouviram, ouvirão vocês. Então, se rejeitaram o nosso Senhor, nós também seremos rejeitados. A palavra de Deus diz que não foi dado ao homem somente crer,
mas padecer por amor de Cristo. Os homens de Deus que falavam a verdade sofreram. João Batista sofreu a morte, teve a sua cabeça decepada porque ele falou contra o pecado de Herodes, disse que ele não era lícito que ele casasse com a sua cunhada. Então todos aqueles que se opõem ao pecado encontrarão resistência dos pecadores. O cristianismo foi perseguido e certamente quando Pedro escreveu essa carta, muitos cristãos morriam. Houve tempo que ser cristão era crime. O cristianismo, a princípio, foi perseguido pela religião judaica. O próprio apóstolo Pedro, ele perseguiu os primeiros crentes, ele até desejou matar os primeiros crentes, até que ele teve um encontro com Cristo. Estevão foi apedrejado pelos principais da religião judaica. Depois, o Império Romano perseguiu os cristãos. Eles morriam no Coliseu, devorado por leões, e assim a igreja do Senhor foi perseguida. O mundo odiou os cristãos. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos fez de tudo para que ele não fosse crucificado, e o povo celebrava a Páscoa, e ele falou: olha, na Páscoa nós soltamos um, perdoamos um, vocês querem que eu solte a Cristo ou que eu solte a Barrabás, que era um homem que tentou depor o Império Romano, fez uma revolta. O mundo gritou Barrabás, o mundo não escolhe a Cristo. Jesus falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus não, o apóstolo Pedro fala: se você tiver que sofrer, não sofra por ser um criminoso, por ser um ladrão, mas sofra por amor de Cristo. E quando sofrer por amor de Cristo, não fique irado, não queira vingança, mas se alegre porque você foi digno de sofrer por amor de Cristo. Em Apocalipse, o Senhor Jesus disse: quem comigo, aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Então nós vamos ser glorificados com Cristo, por isso sofremos a rejeição que ele sofreu. E hoje o ódio aos cristãos vem crescendo. Teve um jornalista que escreve livros de história, ele defendeu publicamente aí na internet que os crentes não deveriam votar, que os crentes deviam pastar com o pastor, porque o crente não escolhe o pastor, então não deveria escolher seus representantes. Outras religiões também não escolhem seus líderes, O espírita, ele acredita que os espíritos escolhem alguém para se comunicar. Então o médium não é uma escolha do espírita, o médium é uma escolha dos espíritos. O católico também, a igreja que identifica a vocação do padre e ele é consagrado. Por que nas outras religiões não se escolhe e está tudo bem, e no meio evangélico é fanatismo, é errado, Então nós vemos assim um grande preconceito. A nossa Constituição garante que todos são iguais perante a lei, independente de fé, independente de raça, de cor e etc. E a pessoa vem a público e fala algo assim. Uma atriz, ela veio a público e disse que os crentes, os cristãos são os evangélicos, são são as pessoas mais, qual a palavra que ela usou, Ela disse que os crentes são as piores pessoas, os evangélicos são as pessoas mais detestáveis. Olha, irmãos, na sociedade tem ladrão, tem criminoso, tem político que rouba o dinheiro público e faz com que crianças não tenham educação, não tenham boa alimentação. E os mais desprezíveis são os evangélicos, Justamente por ter uma posição firme, por falar contra o pecado. Não vamos odiar essas pessoas, não vamos querer ficar respondendo, vamos nos alegrar, porque sofremos por amor de Cristo.
sofremos por falar a verdade, sofremos porque somos um povo que quer viver o Evangelho. Então vamos nos alegrar. Quando esse sofrimento por amor de Cristo, se manifesta em sua vida, você deve se alegrar. Se o crente sofre, imagine quando chegar o juízo na vida do ímpio, porque Deus preserva o justo para a salvação e o ímpio será lançado no inferno de fogo. Então nos alegremos e vamos orar por aqueles que não entendem a nossa fé, que não compreendem a nossa fé. Quando Jesus foi crucificado, ele orou por aqueles que faziam aquela maldade a ele. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas pessoas não sabem que pelejam contra Deus, contra a obra de Deus. Oremos por elas, para que percebam que estão erradas na sua atitude. Amém, meu querido irmão? Jesus sofreu, mas não sofreu por ser ladrão, por ser assassino. Ele sofreu por falar a verdade, por pregar o Evangelho. Aliás, quando Jesus foi crucificado, ao seu lado tinham 2 malfeitores e um ficou blasfemando, dizendo: o Senhor não pode tirar nem o Senhor daí, tira a gente desse sofrimento. E o outro disse: olha, nós estamos aqui porque pecamos, mas ele nada fez, ele é justo, né? Então que você sofra dessa forma, por ser perseguido por amor de Cristo, porque isso vai gerar uma recompensa maravilhosa para você. Oremos ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado por nos achar dignos de ser rejeitados por amor do Teu Filho, ser odiados por amor do Teu Filho, Pai. Tem misericórdia daqueles que nos perseguem, daqueles que perseguem a Sua igreja. Que um dia, Pai, eles possam encontrar contigo, como Paulo encontrou no caminho de Damasco, e se converter, entregar a vida a Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, guarde e proteja. Um abraço, até o nosso próximo encontro.